Saudações cordiais, sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast, um cadinho de educação matemática. E hoje a gente conta com a participação desse professor Luciano Silva, que é um professor incrível. Então assim, nesse primeiro momento já quero agradecer muito ao Luciano pela participação dele no nosso programa. Luciano, muito obrigado pela tua vinda, pelo teu aceite. E para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho de você, né, e com o que você trabalha. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite do professor Tarlis, né, nesse projeto de podcast maravilhoso. Me senti muito lisonjeado pelo convite. E vamos lá. Bom, a minha trajetória, eu estudei na UF, né, fiz a graduação na UF. E aí, terminando a graduação, né, quase terminando a graduação. Você fez graduação em licenciatura em matemática? Licenciatura em matemática. Uhum. E aí eu conheci no final da graduação o CEDERJ, e aí eu quis participar do primeiro projeto do CEDERJ, que foi o pré-vestibular social, que a gente chamava de PVS na época, né? Uhum. E na época que eu participei, foi em 2003, eu estava terminando a faculdade e eu queria... Ele era um menino, tá, gente? 2003, né? E eu queria uma experiência na área de docência e, ao mesmo tempo, ganhar um dinheirinho, né? Porque a gente que é universitário, a gente não tem dinheiro, aquela coisa toda tá apertado. E foi uma oportunidade única de praticar a docência. E aí eu me inscrevi no pré-vestibular social do CEDERJ, no último dia da inscrição. Fui selecionado e comecei o projeto no CEDERJ em 2003. Na época só tinha português e matemática, não tinha todas as disciplinas que tem hoje, né? Mas ele já era à distância? Ele era presencial. Entendi. Era presencial, não era à distância. Mas onde era? Então, eu fui selecionado para o Polo de Bom Jesus da Bapuana, que fica no Noroeste Fluminense, né? Depois de Campos, depois de Itaperuna, é o último polo. A tua UF é de lá? Não, a minha UF é de Niterói. Tá, entendi. Eu estudei na UF em Niterói. Fala pessoal que tem uma UF em Pádua, uma UF em Angra, isso, não é isso? Isso. E aqui em Niterói também. A UF Niterói é a mais conhecida, né? Sim, a sede. sim. E aí eu estudei na UF Niterói, surgiu a oportunidade do pré-vestibular social, me inscrevi e fui selecionado. Fui para um polo distante pra caramba, mas na época nós que estamos começando com a docência, a gente tem todo aquele gás para começar a dar aula. Uhum. E aí fui para o Polo de Bom Jesus, eram 6 horas de viagem até chegar ao Polo de Bom Jesus da Bapuana, mas... Era no fim de semana as aulas? Era todo sábado. Entendi. Era todo sábado, eu viajava para o Polo de Bom Jesus. E aí foi um projeto legal, que persiste até hoje, quer dizer, hoje tem a distância também, né, tem presencial, mas hoje tem todas as disciplinas. Na época eram só matemática e português. Você foi o precursor desse projeto? Foi. Eu e mais alguns colegas que eu tenho pouco contato, mas que começaram junto comigo. E foi um projeto maravilhoso, e que perdura até hoje, porque os alunos do interior não tinham acesso, né, à educação de qualidade. Era um projeto novo, eles estavam ávidos por conhecimento, queriam muito estudar, fazer um curso preparatório, né? Então foi uma oportunidade também para esses alunos, porque a gente sabe que interiorzão, hoje está um pouco menos, mas na época que eu fui para lá trabalhar era bem interior, né? E aí hoje está um pouco mais desenvolvido. E aí foi um projeto maravilhoso, os alunos me receberam super bem, né? Nós tivemos uma recepção ótima, os professores. E aí eu comecei um projeto. Logo depois eu passei para a graduação, fiquei nos 2 projetos, ainda em Bom Jesus. E aí depois, com o tempo... Você ficou como tutor? Fiquei como tutor, eu fiquei como tutor do pré-vestibular social do CEDERJ em 2003, né? E aí o que eu fazia? No sábado era o pré-vestibular e depois na graduação eu ficava na sexta. Então eu já ia na quinta, chegava à sexta de manhã, dava tutoria na graduação lá no Polo de Bom Jesus da Bapuana e no sábado eu dava aula no pré-vestibular social do CEDERJ. Entendi. E fiquei até 2006. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi para você ter contato com pessoas que teoricamente não tinham esse acesso, né, a um pré-vestibular? Como é que era a relação desse público com a matemática? Era uma relação de medo? Como é que você, né, um jovem recém-formado, com uma experiência muito legal de sair do Rio de Janeiro, viajar 6 horas de ônibus, como é que foi toda essa experiência para você,
né, vivenciando na prática aquilo que você tinha acabado de aprender na graduação em relação aos medos, aos anseios dessas pessoas, das inseguranças. E depois eu queria te perguntar como é que foi o resultado deles nesse vestibular. Na verdade, eu não estava formado ainda. Eu estava no finalzinho da graduação, né, em 2003. Mas eu me senti muito acolhido pelos alunos, porque eram alunos que queriam, a gente via no brilho dos olhos deles que tinham um almejo para uma vida melhor, né? Acho que o estudo faz com que as pessoas mudem de vida. Então eu fui com muita garra e fui recebido também por eles, esses alunos também. Era uma turma boa, eram 2 turmas, e aí era uma galera bem legal, porque a gente via que eles queriam aprender. Eu já sabia que o aluno do interior não era o mesmo do aluno de cidade grande, tinha as suas dificuldades, as suas lacunas de aprendizagem, assim, tudo foi muito difícil no início, né? Então a gente acaba tendo que se adaptar ao meio aonde a gente vai trabalhar, né? Sabendo das dificuldades desses alunos. Então o pré-vestibular foi uma construção bilateral, tanto da minha parte quanto dos alunos. E foi uma época excelente, e a gente via que a perspectiva desses alunos, né, quando eles fizeram, na época, o pré-vestibular, era trabalhar no comércio local. E essa realidade hoje ela foi mudando, porque nós estamos incumbindo essa questão de fazer uma faculdade, né, de fazer uma graduação. E aí foi quando o CEDERJ surgiu nesse local e que possibilitou esses alunos a fazerem uma graduação à distância, já que os grandes centros universitários, as grandes universidades, elas são vinculadas muito à capital. Talvez a faculdade mais próxima do polo ali de Bom Jesus era o ENF, né? Que é Norte Fluminense, Norte Fluminense, em Campos, que fica a 1 hora, mais ou menos, de Bom Jesus. Então, mas eles queriam mais, né? Eles queriam aprender. E aí, assim, o CEDERJ foi um grande precursor, um divisor de águas, eu diria, na construção do conhecimento, de aprender fazer um curso de excelência da UF. E aí nós, professores, né, sempre nos sentimos lisonjeados, né, privilegiados, inclusive, de estar levando conhecimento para esses alunos do interior. Então, a perspectiva de estar terminando uma graduação, de colocar em prática na docência tudo que eu aprendi na UF, era maravilhoso, assim, era um prazer imenso. Eu tinha um enorme prazer, e tenho até hoje, de dar aula. Leciono hoje para 2 turmas também de 6º ano, ensino fundamental, e já dei aula também para o ensino médio, mas esses alunos eram diferentes, porque era tudo muito difícil para eles lá. Né? Entendi. Então, Luciano, assim, ó, como é que era... Você foi tutor também, então, no Polo de Bom Jesus, para o pessoal da graduação em matemática, Sim, né? Daqueles sim. que entraram no curso. Como é que você olhava, assim, para a relação sua com a deles, porque era uma relação muito próxima, e da relação que você teve, eventualmente, com seus tutores na UF, que era presencial, né? Porque, assim, no meu tempo de graduação, os meus tutores, por exemplo, eles não davam muita atenção para a gente, né? E o CEDERJ, ele tem um trabalho diferenciado, né? Eu acho que quando a gente parte do pressuposto que a gente tem essa preocupação com uma população, né, que está excluída, que em alguma medida tá longe de uma capital e do acesso à informação, do acesso, né, aos estudos posteriores, eu já acho isso uma coisa muito interessante. E a relação do tutor presencial com esse estudante, eu acho muito legal também. Isso daria, inclusive, muitos artigos. Como é que era essa relação tua com eles? E você observa alguma diferença da relação dos tutores da UF com eles? E depois eu tenho uma outra pergunta. Bom, era uma relação muito estreita, muito próxima, porque por ser um polo de interior, onde não tinha tanta demanda de alunos, né? O CEDERJ estava começando, né? O curso de graduação de matemática nesse polo também, era quase que uma aula particular para esses alunos, né? Porque numa tutoria, eu lembro que tinham 5 alunos no máximo, e dependendo da disciplina tinha 1 aluno, né? Quando eu comecei a ser tutor da graduação de Cálculo 4, que eu acompanhei uma aluna que foi evoluindo
desde o iniciozinho até o final. Hoje ela já é professora? Hoje ela é professora, né? Inclusive tem uma professora também que foi minha aluna no pré-vestibular social também. Olha que legal. A Eliane, né? Eliane foi minha aluna e... Depois você manda esse vídeo para ela. Tá, vou mandar para ela sim. E na graduação, a Neia, que hoje também é professora concursada, né? A gente tinha uma relação muito estreita porque só tinha eu e ela na época, né? E as salas eram pequenas, o curso estava começando, então uma relação muito estreita e de amizade, assim, eu me sentia muito acolhido por eles, né? E eles tinham muito respeito por mim também. Então, quando eu comecei no Polo de Bom Jesus, eu fui, acho que, plantando sementinhas, né? Porque hoje a Neia, que é a professora concursada, o Tiago César, que hoje faz doutorado na UENF e que ele foi selecionado como o melhor professor nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, foi para a China agora recentemente, né, num projeto maravilhoso. Eu pude acompanhar... São ex-alunos do CEDERJ, São ex-alunos do CEDERJ, que eu comecei a dar aula para eles, tutoria lá no início, lá em 2003, e hoje eu vejo a evolução profissional que eles tiveram, né, pessoal também, porque eram aqueles alunos bem pacatos, bem quietinhos, e hoje você vê a grandiosidade que eles se tornaram enquanto profissionais, enquanto pessoas, né? Tanto a Neia quanto a Eliane, que foram os meus alunos, quanto o Tiago César, que hoje está fazendo o doutorado lá na UENF, que foi para a China conhecer novos projetos. Então eu fico muito feliz, né? Porque foi uma construção de anos ali no polo, uma relação estreita com esses alunos, de aprendizado, de cumplicidade. No meu aniversário faziam festas, então a gente às vezes saía depois da graduação, da tutoria, a gente saía à noite para comer uma pizza, então tudo era muito estreito, era uma família mesmo, né? O polo era um polo bem pequeno. Hoje, né, o Polo de Bom Jesus não tem mais tanto contato, porque eu já saí de lá há muito tempo, mas eu vejo que hoje tem mais tutores, tem mais cursos de graduação. Mas as minhas sementes ficaram, né? As minhas sementes ficaram, graças a Deus. Eu pude plantar essas sementinhas que depois viraram flores, floresceram árvores e estão dando aí frutos também para os alunos dele. Então, a educação tem essa questão mágica da gente plantar a sementinha e vê-los crescer, florescer. Então eu fico muito feliz, né, com essa trajetória. E essa possibilidade que o CEDERJ me deu de atuar num polo distante, de estar começando ali. Então eu também fico feliz, só tenho a agradecer. Muito bom. E nesse exato momento, você está no Polo de Nova Iguaçu? E aí o que acontece? Em 2006 eu fui transferido, porque eu pedi uma transferência em 2006, que eu estava bem cansado. E, coincidentemente, o Polo de Nova Iguaçu inaugurou em 2007. E aí, estou até hoje no Polo de Nova Iguaçu. Já se vão aí, ano que vem... 20 anos, 20 anos, né? É quase a idade dele, tá, gente? Quase a minha idade. Já se vão aí 20 anos de Polo de Nova Iguaçu. Nós vamos fazer um evento ano que vem. Que legal. Inclusive, se eu já estar convidado... Eu vou, com certeza. Para 20 anos de Polo. Mas de CEDERJ eu vou fazer 23, né? Agora em agosto. Mas, assim, o Polo de Nova Iguaçu foi inaugurado em 2007. E aí, como eu era um dos tutores que tinha experiência, já vim de outro polo, né, no caso o Polo de Ponte de Bapuana, eu fui convidado a assumir a coordenação de matemática local, né? Estou hoje como tutor coordenador de matemática lá no CEDERJ, Nova Iguaçu, e isso começou lá atrás, em 2007. Nova Iguaçu é um polo muito atuante, assim, um polo que tem muitos estudantes da matemática. É um polo bem atuante, é um polo que tem demanda, é um polo que tem 9 cursos, né? A gente tem uma demanda imensa de prova, de aplicação, de tutoria, de salas, de alunos. É um polo bem movimentado. Então, claro que depois da pandemia, né, deu uma caída. E a ideia desse projeto para o ano que vem é justamente trazer esse aluno para o Polo de Nova Iguaçu, para que esse aluno retorne ao polo, comece a frequentar as tutorias, comece a assistir palestras, né? Comece a ter uma formação acadêmica também mais sólida. Esse processo de acolhimento, né, da universidade, né, acolhendo o aluno de um polo é muito importante. Sim, né? sim. Que ele se sente pertencente. Né? Sim, exatamente. O aluno quando está no polo, porque o curso de
semipresencial, o curso EAD, é um curso onde o aluno se sente sozinho, né? Porque ele estuda pela plataforma, é tudo à distância. Então, esse estreitamento, esse acolhimento que a gente faz é justamente para o aluno se aproximar do polo, dos tutores, da direção do polo, da secretaria do polo, apesar de, obviamente, hoje fazer as demandas acadêmicas pela plataforma, né? Mas a ideia é que a gente quer que o aluno não perca esse laço conosco, esse laço presencial, que eu também acho importante. Não, com certeza. Embora o curso seja à distância, né, um curso tem as atividades também, na verdade tem um ensino sem presencial ali que a gente valoriza muito, né? A gente quer o aluno próximo, a gente quer o aluno na tutoria, a gente quer o aluno participando de palestras, a gente quer o aluno ativo nas atividades acadêmicas do polo também. Então, a ideia é de promover esse evento acadêmico o ano que vem, além de comemorar os 20 anos do polo, é estreitar esse aluno com o polo e com os tutores também. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Lu, me diz aqui, como é que é esse teu trabalho como coordenador da matemática? É difícil, é fácil, é desafiador, é prazeroso? Como é que é isso para você? Porque assim, matemática é um curso pesado, né? Sim. E o do CEDERJ também não é um curso fácil, né? Não. É um curso que exige bastante, né? Então, assim, essa é a pergunta. Como é que é isso para você? Eu acho que é tudo. É desafiador, é difícil, mas ao mesmo tempo é prazeroso também. Porque o meu trabalho no polo, ele começa principalmente na questão da orientação acadêmica das disciplinas desse aluno. Muitos alunos me procuram para poder montar a sua grade de graduação, né, do curso de matemática, o que ele vai cursar naquele semestre. Então, meu trabalho começa por aí. Eles tiram dúvidas de quais matérias eles devem pegar, quais matérias devem puxar. Mas isso não é automático? Tipo, tem que puxar tudo do semestre? Não, na verdade ele tem essa liberdade de puxar. Entendi. Porque na verdade eu não tenho ferramentas para brecar, né, esse aluno. Eu não consigo ter essa ferramenta na plataforma como fosse um orientador. Não Entendi. tenho. Então o que a gente recomenda, a gente faz algumas recomendações para esse aluno, mas ele tem a liberdade de puxar essas disciplinas, a gente orienta, olha, Entendi. Pega uma quantidade que você acha que vai conseguir concluir, estudar com qualidade, não pega muitas disciplinas, vê qual é o seu tempo, respeita seu limite de aprendizagem, porque cada aluno é um aluno. Tem aluno que consegue se dar melhor em algumas disciplinas e outros não. E aí a gente faz essa orientação acadêmica no primeiro momento, né? Após isso, a gente tem o meu trabalho, eu faço a carga horária dos tutores presenciais. Então, eu coordeno uma equipe, que hoje eu tenho 14, junto comigo, né, 14 professores, então uma equipe de 13 professores. Mas já da matemática? Da matemática, todos da matemática. E aí eu tenho matemática / informática, né? Entendi. Eu tenho 3 tutores que atuam na disciplina de introdução à informática, que atende aos cursos, exceto sistemas de computação, que a introdução à informática deles é diferente. Mas para as licenciaturas, a matemática coordena essa disciplina. Então, tem uma equipe aí de 13 professores que eu coordeno, monto carga horária, monto os horários da tutoria, vejo entre os tutores qual é o melhor horário, tento atender a demanda, porque normalmente eu coloco a disciplina de primeiro período num sábado, por exemplo, é uma prática que eu faço, porque os alunos estão chegando, muitos no sábado sentem-se acolhidos, principalmente porque durante a semana trabalham, então sábado é uma maneira que eles têm de frequentar as tutorias. Então, claro que não dá para colocar tudo no sábado, né? As tutorias também são espalhadas durante a semana. E aí eu faço esse trabalho também de montar horário, as reuniões com a direção do polo, para a gente poder alinhar, né, as questões do curso de matemática e outras questões do polo também, como avaliação presencial, que a gente faz, na verdade... São as APs. São as APs, né? Acho que a gente chama de APs, avaliação presencial, porque nós não realizamos as APs no polo, porque o polo é tão grande, a gente tem tantos alunos que a gente não consegue fazer no polo. Então a gente faz um ofício para a Rural de Nova Iguaçu, que fica a mais ou menos uns 5 quilômetros do polo, né, de fácil acesso. 5? É. Ué, mas é em Nova Iguaçu, perto então do 49?
porque Nova Iguaçu é muito grande. Não, é muito grande. Fica beirando a Dutra. Tá. É uns 4, 5 quilômetros, mais ou menos, do polo. Entendi. E a gente faz lá porque a gente tem que fazer um ofício para solicitar salas. Então lá tem uma estrutura melhor para que esses alunos façam a prova com mais tranquilidade, com mais conforto. Então é feita uma solicitação e quem faz a solicitação é o diretor do polo. Então nós, tutores coordenadores, também participamos dessas reuniões de alinhamento acadêmico, de ajuste de sala, quais são as disciplinas que nós vamos colocar, toda essa demanda de curso, né? Entendi. Aí você saiu, então, de um papel de um tutor que dava, às vezes, até uma aula particular para essa questão da organização. De tudo. Eu tô coordenador, tutor coordenador, aí eu atendo, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Que eu tentei ter 2 WhatsApp. Um para um pessoal e um profissional, mas não conseguiu. Não deu certo. Aí eu acabei criando um grupo, né? A gente tem um grupo de matemática, que nós temos alunos de todos os períodos, né? Em que os mais antigos ajudam os mais novos, né? Enfim. Olha que legal. E aí eu atendo também esses alunos pelo WhatsApp. Eu tenho uma carga horária de trabalho no polo presencial e tenho uma carga horária que eu também atendo à distância pelo WhatsApp, por e-mail, plataforma. Então, eu estava vindo para cá, né? A aluna tá mandando mensagem. Professor, eu quero uma sugestão de quais matérias eu vou pegar, né? O que eu tenho que fazer esse semestre? Então, eu falei, olha, vou te responder em breve. Então, a gente tem essa demanda, é uma loucura durante o semestre, né? Esse de 2026-2 começa agora, iníciozinho de agosto e vai até dezembro do semestre. É uma demanda, é bem corrido. E vem cá, e como é que é coordenar uma equipe de 12 professores de matemática? 13, né? 13. Como é que é isso, assim? Vocês conversam sobre matemática? Então, a minha equipe, graças a Deus, é uma equipe concisa, todo mundo chega junto, é uma equipe bem unida, ninguém tem ego, graças a Deus, então a gente consegue fazer um trabalho bem legal com os alunos. Claro, cada um com as suas especificidades, cada um com a sua maneira de trabalhar, mas eu respeito todos, né? É claro que eu tenho que coordenar e ser mediador de conflitos algumas vezes, né? Não só na equipe, mas também com os alunos. A gente está lidando com o ser humano, então sempre vai ter conflito, né? Sempre vai ter, mas assim, eu consigo lidar com isso muito bem. E aí, coordeno essa equipe, além da equipe de matemática, tem a equipe de introdução à informática. É uma equipe unida, eu faço reunião uma vez por semestre, quando está começando o semestre, né? E a gente faz festa, dependendo da época, né? Já fizemos festa julina numa reunião, já convoquei instrutores para trabalhar. Mas festa boa é assim, né? Festa uma boa é comidinha, assim, né? Com uma bebidinha, né? Comidinha típica. Agora, né? Valorizar a cultura, né, Lu? Valorizar a cultura, valorizar a questão do acolhimento entre a gente, da união, da equipe. Sim. Então todo mundo se respeita e é uma equipe maravilhosa. Só tenho a agradecer a equipe que eu tenho, que é uma equipe realmente que eu tiro o chapéu e defendo. A gente depois faz um corte do videocast, você manda isso para ele. Tá. E deixa eu te perguntar assim, você disse hoje ainda, né, um pouco mais cedo, que você tinha duas turmas de sexto ano. Como é que é para você trabalhar matemática com aluno de graduação e com estudante de sexto ano? Como é que é isso? Porque assim, existe uma diferença de nível de abstração. E existe também uma diferença geracional, né? Mas como é que é isso para você? Como é que você olha para isso? Então, eu lido bem com isso, porque eu já trabalho, já tem um tempo assim de experiência. No início, não. No início eu ficava muito nervoso, muito tenso, né? Com quem? Com o sexto ano e com a graduação? Com os dois, na verdade. Quando a gente está começando, a gente fica com frio na barriga dos dois. Ainda tem frio na barriga cada vez que eu pego uma turma nova, porque cada turma é uma turma. Sim. Mas eu já peguei sexto ano, já peguei sétimo ano, oitavo ano, nono ano, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do semestre, terceiro ano do ensino médio e turma de EJA, né? Que eu trabalho hoje também no estado, né? Eu sou concursado da Prefeitura de Magé e sou concursado do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu trabalho com EJA, na verdade ela é SEJA, que é Centro de Educação de Jovens e Adultos. Então é um grande desafio. A primeira vez que me deram uma turma de sexto ano, falei, meu pai, como eu vou lidar com essa inquietude e como é que eu vou trabalhar matemática com esses alunos do sexto ano?
São crianças que estão aprendendo, tá no início, eles estão, né, fazem coisas de criança, mas eu sempre fui muito rigoroso, né? Mas assim, acho que eu sou rigoroso na medida. Ao mesmo tempo que eu sou rigoroso cobrando desses alunos porque escola não é só você ir para o quadro da aula, dar conteúdo e acabou. Quando a gente fala de escola, a gente está falando de um aprendizado, uma responsabilidade social, que é desde o momento que ele entra ali no portão, a gente cobra horário, o aluno tem que estar uniformizado, ele precisa respeitar, né, quem é da escola, reconhecer a questão da autoridade. Então é uma série de coisas até chegar na sala de aula propriamente com conteúdo. Então lidar com uma turma de 40 alunos, 40 crianças do 6º ano, não é fácil. Eu costumo dizer que quem dá aula para o 6º ano consegue governar o país, né? Porque são muitas questões. Muitas camadas. Muitas camadas numa mesma sala, porque a gente tem que atender. E hoje, com a questão da inclusão, às vezes na sala você tem uma pessoa que acompanha um aluno, que tem alguma deficiência, que o aprendizado dele é mais lento, e que você precisa fazer uma prova adaptada para aquele aluno, para a realidade. Enfim, são muitas realidades, muitas questões também sociais, familiares. Então, assim, sala de aula é um grande aprendizado, principalmente no 6º ano. Bom, turmas de graduação, você já lida diferente, porque são adultos, já tiveram uma formação, né? A maneira como você lida com uma turma de 6º ano e uma de graduação são diferentes, obviamente. Então, eu trabalhei, por exemplo, com uma turma da EJA. E a minha questão é, como eu vou ensinar matemática para uma senhorinha de 60 anos, né? Grande desafio. Eu me questionava muito como eu vou lidar com isso, como é que eu vou abordar esse conteúdo. Porque tem uma questão geracional, tem uma questão que vinham do trabalho, chegavam no trabalho cansados, com problemas, diferente do aluno do 6º ano do primeiro ano do ensino médio, que não tem problemas, não tem boletos para pagar, não tem preocupações. A vida está iniciando, né? A vida está iniciando. Então, assim, foi um grande desafio. E hoje, depois desse desafio, que eu pegava uma turma, era uma turma de fundamental, e eu fiquei com eles 2 anos, porque eram 6 meses, né? Então foram 6 meses, que era supletivo, para cada ciclo. Você pegou o ensino médio, né? Não, peguei fundamental. Tá, entendi. Então foi 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Eles ficaram 2 anos comigo. Que aprendizado dessa turma, foi uma turma maravilhosa. Inclusive a cozinheira da escola era minha aluna. Então eu achava isso muito legal, porque ela trabalhava durante o dia e à noite ela era minha aluna. Muitos desafios, como é que eu vou abordar a questão da matemática, eles tinham muitas dificuldades. Então eu tive com muita calma, muita paciência, mas foi uma questão enriquecedora. Trabalhar com a EJA foi muito enriquecedor, porque eu tive que enfrentar vários desafios. Eu acho que talvez, assim, eu cheguei a dar aula no curso de EJA também, foi inclusive o mais antigo do Brasil, do Colégio Santo Inácio. Sim. Né? Eu fiquei lá por quase 10 anos. E eu lembro que uma preocupação muito grande que eu tinha era com essa questão da contextualização, porque você vem da matemática também, a gente vem de cursos tradicionais, né, onde talvez na época de formado não se tivesse tanto uma preocupação com o próximo, né, com a questão do exercício da cidadania. As pessoas ensinavam matemática pela própria matemática, então essas outras questões que abarcam o ser humano a gente acabou dando conta, né, por meio da nossa empatia, enfim, dos nossos estudos e tal. Mas eu lembro que, assim, desde que eu comecei a dar aula, havia aquele discurso, né, para que isso serve? E eu tinha essa preocupação. Então, dar aula no curso de EJA, para mim, era sempre tentando pensar, tá, como é que eu vou encaixar isso no cotidiano dessa pessoa, quais exemplos que eu vou dar? E vou te falar que não era uma tarefa fácil, né? Era uma tarefa bem difícil, porque eu também não tinha esse treino de pensar nisso. Né? Ou tentar pensar no viés da interdisciplinaridade, porque com o tempo de tanto pensar, aquilo já vai ficando mais tranquilo pra gente. Mas foi muito difícil no início para mim, não ensinar matemática. Ensinar matemática a gente sabia, mas tentar fazer essa articulação com o cotidiano, com uma situação contextualizada e a própria matemática, né? Como é que é isso? Assim? A palavra contextualização surgiu muito depois, porque
Porque quando a gente termina uma graduação na UF, nos métodos tradicionais... Você há muito tempo lá na Calef? Estou na Calef, fui aluno do professor Mário de cálculo. Então, assim, a época de UF... Tinha o Jorge Bria também. Jorge Bria. Era um grande professor, eu gostava muito dele. Grande professor. Então, assim, a época de graduação, essa palavra contextualização não existia. Sim. Né? Inclusive, quando a gente estava aprendendo matemática na UF, ele falou assim, gente, a grande pergunta era que todo aluno faz. Onde que eu vou usar este aprendizado, esse conteúdo na vida? Todo aluno faz essa pergunta pro professor, né? Bom, e aí a questão da turma da EJA, eu obviamente usava exemplos mais do dia a dia, para que eles aprendessem um pouco mais, se sentissem mais seguros, né? Não era uma matemática dura, aquela coisa de conteúdo, lançar lá e acabou, e regras, e enfim, não era isso. Mas até você se adaptar e colocar conteúdos que se aproximassem do dia a dia, contextualizassem problemas, também era uma grande dificuldade, porque eles não conseguiam fazer esse link. Então, esse foi um trabalho de formiguinha, trabalho aos poucos, que foi, gente, olha, quando é que a gente pode aprender a matemática? Lembra lá do mercado, onde você precisava fazer o cálculo, o troco, números decimais, número com vírgula, que era um terror, né? Sim, para eles continua sendo número com vírgula. Raiz quadrada, então, era o fim, né? Onde é que eu vou usar isso no dia a dia? Então, equação segundo grau. Então, todas essas questões nós não fomos ensinados a abordar numa sala de aula. O que nós, professores, hoje aprendemos na época de UF, né, que era o ensino tradicional, era usar isso, calcular e aplicar. Aplicar na prova, né? Não era nem... Sim. Não era nem no contexto do dia a dia, né? Essa questão do dia a dia ela começou a surgir bem depois. Acho que depois de 2010. Lá para 2010, 2009, 2010, que começou, vamos contextualizar a matemática. Porque o Enem hoje, inclusive, é isso, né? É uma matemática contextualizada, é uma matemática interdisciplinar, né? Que ela não é uma coisa do tipo calcule, faça isso. Então, também foi um desafio, porque trabalhar com problemas do dia a dia era trazer esse aluno para mais perto do aprendizado. Então, eles se sentiam mais seguros para poder aprender. Eu acho que era, né, isso. E o desafio também, né, da gente se reinventar, porque a gente aprende dentro de um modelo. Sim. E as pessoas, na maioria das vezes, nossos estudantes, eles não entendem isso, que assim, a gente também teve que fazer esse esforço, né? Sim, porque a gente veio de uma graduação tradicional, sim, exatamente como você disse, que ela funcionava muito pelas regras, pelo algoritmo, de uma perspectiva muito de matemática pura, era pouquíssimo aplicada, então assim, você tinha que aprender matemática por aprender. Sim. Porque eu lembro que havia o discurso de que se você soubesse, por exemplo, a análise, todo o restante seria fácil, e na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma pessoa que sabe análise matemática, por exemplo, pode não saber análise combinatória. Sim, sim, sim. Pode, né? A análise era uma disciplina que reprovava todo mundo. Reprovava, temida, difícil, onde que eu vou usar isso, não era muito abstrata, né? Então, assim, acho que é uma disciplina que pouquíssimos professores, hoje até da graduação, se reinventam da maneira como deve ensinar análise real. Porque eu só tive um professor que eu vi com uma abordagem muito boa de aplicação do dia a dia, que foi o professor Vitor Giraldo, do UFRJ. O Vitor, daqui a pouco ele tem aqui no nosso videocast também. O professor Vitor, ele conseguia dar uma disciplina abstrata, mas ele conseguia abordar isso de maneira muito majestosa no ensinar dele, né? De maneira lúdica, de maneira muito próxima. Então a gente acabava aprendendo muito bem análise real com ele, porque ele fazia essa ponte da abordagem. E que não é uma tarefa fácil, porque os professores das universidades hoje são muito tradicionais ainda. A gente tem um grande público docente que entrou numa nova leva de 2010 para cá, mas a gente também tem professores que são muito antigos e que não querem mudar a maneira... perpetuando, né, o sistema. Não querem mudar a maneira de ensinar e fica aquela coisa difícil, abstrata. Entendi. Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Luciano, então, deixa eu tentar entender.
você nesse papel de coordenador de tutoria, como é que você orienta os estudantes de graduação para que eles possam, eventualmente, no futuro, serem bons professores de matemática? Porque, assim, são pessoas que chegam, né, muitas das vezes, provenientes de escolas públicas, onde eles também passaram por muitas greves, talvez não tivessem tanto acesso a tantos conteúdos de matemática, né? A gente sabe que, infelizmente, o Estado, ele lançou mão de um currículo mínimo, onde no currículo mínimo a pessoa não vê tudo que ela poderia ver, e isso em alguma medida prejudica, né, o prosseguimento de estudos posteriores, e a gente recebe essa demanda, mas não só no CEDERJ, como no FRJ, no Unirio, em todos os lugares. E aí, assim, é papel da universidade receber aquele aluno e trabalhar com aquilo ali, porque o cara entrou. Agora, Sim. O que a gente vai fazer é um processo de responsabilidade nossa, Sim. né? Então, como é que é a sua orientação? Imagina que eu fosse teu estudante, né, de graduação, que cheguei lá no polo e falo assim, Luciano, eu tenho uma certa dificuldade, mas eu gosto muito, é meu sonho, o que eu faço? Como é que você responderia isso? Bom, primeiro eu preciso entender a questão pessoal desse aluno, né? Como é que ele... Porque ele chega realmente na graduação com muitas lacunas de aprendizagem lá atrás. Às vezes o aluno da graduação, que você espera que saiba determinados conteúdos que foram aprendidos no ensino médio, e ele não sabe. Sim. Então, primeiro eu preciso entender a realidade desse aluno. Bom, e aí, a partir dessa realidade, eu consigo construir uma gradezinha para ele. Olha, eu oriento, faz essa disciplina que vai te ajudar, né? Pega essa agora, como é que está seu tempo? Porque quando a gente orienta o aluno, a gente não pode orientar o aluno só academicamente, a gente tem que orientar o aluno no todo. A questão do tempo dele é importante, porque ele vai precisar ter foco, vai precisar ter dedicação. E aquele aluno que às vezes trabalha muito e que não sobra tempo para ele estudar, realmente fica difícil ele acompanhar o curso, que é um curso bem puxado, um curso pesado da UF. Uhum. Então, o primeiro momento é entender a realidade desse aluno. E aí montar uma grade para ele. Olha, pega uma disciplina mais básica agora, vai fazendo aos poucos. Quando você tiver mais base, você sentir mais seguro, você puxa a outra disciplina. Porque eles também ficam muito preocupados com a questão do tempo, né, de conclusão. Ficam muito preocupados, ficam agarrados com isso. Mas eu acho que todo mundo querendo sair para fazer concurso, dar aula, no primeiro momento, eu oriento, logo no início, que ele está começando, ele está se adaptando ao curso de EAD, ele precisa desenvolver essa autonomia dele de estudo. Então eu falo, olha, começa devagar, pega essa disciplina tal. As disciplinas, quando ele entra no primeiro período, elas já são engessadas. Eu oriento a partir do segundo período, né? Porque quando o aluno entra para a graduação, ele já vem com as disciplinas prontas, né? Eu não tenho gerência sobre orientação nesse sentido. Mas a partir do segundo período, eu falo, olha, aí eu tenho que ver como é que ele foi no semestre anterior, se ele obteve sucesso, se ele teve um fracasso, como é que foi, se ele não teve tempo de estudar. Então, tudo isso pesa na hora da orientação. Entendi. Então, é uma recomendação. Eu não consigo, como eu falei, eu não tenho ferramentas para brecar esse aluno de fazer determinada disciplina. Mas, olha, essa disciplina aqui, ela vai prender a outra lá na frente. Então, isso seria tão interessante se também tivesse no modelo presencial, né? Sim. Porque a gente fica tão perdido no curso de graduação, né? Na minha época de graduação, eu tinha uma orientadora que fazia esse papel. Ah, é? Eu não tive. Então, a minha orientadora, na época, né, ela já até faleceu, a professora Maria Lúcia Vilela, né? Ela era a nossa coordenadora acadêmica de disciplina. Você chegava lá com as disciplinas para cursar, ela olhava o seu histórico acadêmico, perguntava se você tinha tempo para cursar, porque era muito pesado, e aí você chegava lá querendo fazer 5 disciplinas, ela cortava 2. Ela não deixava fazer. E para você fazer, tinha que ter a assinatura dela. Então, ela cortava e dizia, você vai fazer essa disciplina no próximo semestre. Coisa que hoje, é o que eu falei, eu não tenho essa ferramenta para fazer essa orientação acadêmica hoje, no polo CEDERJ. Mas, foi até uma sugestão minha um tempo atrás, mas hoje o que eu posso orientar o aluno é uma recomendação. Eu não posso obrigá-lo a fazer determinado, porque já são adultos, já sabe agora o tempo de estudo. Essa disciplina, ela é pesada. Para fazer essa aqui, requer a outra. Então, existe essa orientação acadêmica nesse sentido, porque cada aluno é um aluno.
Os alunos eles não são iguais, não existe um modelo pronto para eu dizer, faça isso para todos os alunos. Então eu tenho que fazer uma orientação mesmo pontual, entender, eu entro no histórico do aluno, vou lá no sistema, olha, você ficou reprovado tantas vezes, dá prioridade para essa disciplina, para você passar, porque a UF também tem uma questão de jubilamento, né? Se o aluno ficar reprovado 4 vezes na mesma disciplina, ele é jubilado, então ele perde a matrícula. Então tem essa questão da orientação também. Então essa orientação é uma recomendação, mas que a gente que tem mais experiência orienta esse aluno, porque nós já passamos por isso, né? É verdade. E a UBMEP, Lu, que você tinha falado, fiquei curioso também. Conta um pouquinho pra gente da tua experiência com a UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. Né? Então, a UBMEP, eu comecei a coordenar a UBMEP na minha escola, né, lá no município de Magé, logo depois da pandemia, em 2021. E aí eu fiquei 4 anos coordenando a UBMEP. Isso porque, na verdade, a diretora me pediu para coordenar a UBMEP, porque acho que ela viu que eu tinha perfil, porque eu sou muito chato, sou muito organizado, e eu sigo o cronograma. Mas será que isso tem relação com o professor de matemática? Eu acho que a maioria de nós somos assim, né? Chatos e organizados. Somos, né? Tem a questão do prazo, que a UBMEP ela tem toda uma organização, um cronograma de não perder prazo, de montar, de selecionar esses alunos que foram para a segunda fase. Então, o meu papel era pegar as provas que chegavam da UBMEP, organizar essas provas, aplicar essas provas na sala para todas as turmas, né, da escola, tanto ensino fundamental quanto ensino médio, e depois selecionar os alunos que foram para a segunda fase. Então foi uma experiência boa também, que fez com que eu crescesse enquanto profissional, que foi coordenar o UBMEP, né? Logo depois eu saí um pouco da UBMEP, descansei, que a diretora que chegou, a diretora nova, ela assumiu esse papel. Ela era da matemática também? Não era da matemática, mas ela da área pedagógica. Uma pessoa engajada. Engajada para essas coisas, e eu até falei para ela, eu não me omiti, não quis assim, não vou fazer o UBMEP. Não, eu realmente só falei, olha, eu organizei o UBMEP, mas ela quis assumir essa tarefa. Foi uma experiência maravilhosa assumir o UBMEP durante esses 4 anos, que eu fiquei de 2021 até 2025, né, até o ano passado. E foi uma experiência única organizar o UBMEP. Hoje eu tenho um laço estreito também com a UBMEP, porque eu tenho alguns alunos que foram premiados no UBMEP, que eu acho que é importante. Infelizmente, às vezes o professor de matemática acha que a UBMEP é só uma aplicação de provas de matemática, que não é. É para descobrir talento, é para fazer com que esse aluno consiga uma bolsa num colégio bom, numa universidade, no PIC, né? Que é o projeto... Ou vai direto para o mestrado, né? Muita gente vai direto para o mestrado. Né? Os alunos não conhecem o PIC, por exemplo, né? Que é o Projeto de Iniciação Científica. Então, que é um primeiro passo para uma graduação, para um mestrado, o aluno está engajado com esse tipo de coisa. Então, a UBMEP não é só uma aplicação de provas de matemática. Ela faz com que o aluno realmente, que a gente descubra talentos de matemática, que a gente consiga abordar a matemática de uma outra forma. Claro que a prova é uma prova difícil, é uma prova que não está nos moldes do ensino tradicional, ela precisa ser trabalhada em sala de aula. A gente precisa trabalhar essas questões, porque senão o aluno realmente não consegue. Tem cursos hoje preparatórios para o UBMEP. Então, acho que é um conjunto de coisas que possibilitam que esse aluno avance no seu estudo de matemática, na sua formação. Tá certo. Tá, então, pessoal, a gente está chegando aqui no fim do nosso episódio do dia de hoje, com a participação desse professor incrível, Luciano. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Apareça aqui mais vezes. Claro. Quando tiver evento no Polo, eu vou. Vai ser um prazer. Já está convidado. Está convidado. Nosso e promessa de 2027, hein? Tá certo. Então, pessoal, um grande abraço para vocês, tá? Tchau.